Olá, criativos e criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha lá, hoje a gente vai aprender a fazer uma naninha de sereia. Naninha, manta de apego, mantinha, cobertorzinho, como que você chama aí na sua região? Me conta aqui nos comentários que eu gostaria bastante de saber, porque tem vários jeitos de chamar, né? E é bem legal a gente poder descobrir a diversidade do nosso país, da nossa cultura. Olha só que fofinha, ela tem a cauda, né, da sereia, tudo. Vai ser um sucesso se você presentear ou se você colocar no seu portfólio, porque tem bastante mamãe que ama esse tema de sereia. Eu espero que vocês gostem, que vocês venham comigo nessa aventura do fundo do mar para poder fazer essa mantinha de apego. E é claro, deixa seu like e se inscreve no canal se você não é inscrita. Compartilhe o vídeo com mais pessoas e se você não gostar é só você dar dislike depois, tá bom? Mas me dá um voto de confiança e dá o like agora, porque o YouTube entende que outras pessoas também merecem ver esse vídeo. Então, bora aprender. Para fazer o rostinho da sereinha, eu vou usar a linha Blush da Anne em fio duplo. Ela pode ser substituída pela rostinho de boneca, tá? Da Amigurumi, é porque eu tinha essa aqui, então, né, não fazia sentido eu comprar outra. Ou a porcelana também, tá? Ó, vou colocar 3, 4, 5 e 6. 6 pontos dentro do anel mágico. Dois, quatro, seis. Vou vir aqui no meu primeiro ponto, já direto, né? Opa. E vou fazer um aumento. Ou seja, eu vou fazer aonde tem um ponto, eu vou fazer 2. E assim, eu vou fazer por todos os pontos aqui de base, tá? Então, aonde tem um ponto, né? Eu vou fazer 2. E aí, ao final desta carreira, nós teremos 12 pontos baixos. Agora, eu vou marcar aqui, começar a minha terceira carreira, tá? Você pode aí marcar do jeito que você está acostumada, seja com marcador, seja com a linha. E agora aqui eu vou fazer um ponto baixo. E no meu próximo ponto eu faço 2 pontos juntos, né? Ou seja, um aumento. Então, um ponto baixo e 2 pontos baixos juntos. E assim eu vou caminhar por toda a minha volta, tá bom? Até chegar lá no final. Agora, eu vou fazer aqui, ó, na minha quarta carreira, um ponto baixo, um aumento em ponto baixo, ou seja, 2 pontos baixos juntos. E agora, eu vou fazer a seguinte sequência, que será a sequência, né, que vamos usar até o final da carreira. 2 pontos baixos. Fiz 2 pontos baixos, vou fazer um aumento em ponto baixo. 2 pontos baixos e faço um aumento em ponto baixo. E assim eu vou trabalhar até o final da minha carreira. No finalzinho dela eu volto ali com você. Ó, estou terminando aqui a minha quinta sequência, tá? Então, eu fiz 2 pontos baixos já. E agora, eu vou fazer um aumento aqui. Olha lá. E aí, vai sobrar um pontinho, do qual a gente vai trabalhar ele, tá? Um ponto baixo aqui. Agora, a nossa próxima carreira, a gente vai fazer normal aqui, ó, a sequência inteira, sem divisão de pontos. Então, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento.
2, 3 pontos baixos e um aumento. E assim nós iremos trabalhar por toda a nossa volta, tá? Agora, nós iremos fazer 1, 2 pontos baixos e um aumento em ponto baixo. E agora eu vou fazer a sequência que nós iremos fazer pelo resto da carreira, ou seja, por 5 vezes. 1, 2, 3, 4 e um aumento. E assim nós iremos caminhar por 5 vezes até o final da nossa carreira, aqui onde eu volto com você, tá? Então, 4 pontos baixos, olha lá. 3, 4 e um aumento. Aí, ó, eu fiz aqui 5 sequências, tá? Olha lá. E aí, eu vou fazer aqui esses 2 últimos pontos que sobraram, olha lá. 1, 2 pontos, vou caminhar eles normal aqui. 1, 2. Vou iniciar a nossa última carreira de aumentos, que você já sabe aí como que é, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos baixos e um aumento em ponto baixo. Então, eu vou caminhar por toda a minha volta, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento, tá? E aí, a gente vai fazer, feito isso, nós vamos fazer 4 carreiras iguais, ou seja, 4 carreiras de ponto sobre ponto, 4 carreiras retas. 4 carreiras depois, eu vou mudar aqui a minha marcação e vou fazer agora 6 pontos baixos e um aumento. Por mais que seja uma carreira com numeração par, aqui eu não vou fazer divisão de pontos. Por quê? Ó, 4, 5, 6 e um aumento. Por quê? Porque aqui na carreira de baixo a gente fez ponto sobre ponto, né? Nas outras nós também fizemos ponto sobre ponto. Então, ela não vai ficar marcada, tá? Já faz 4 carreiras que nós fizemos a última carreira de aumentos aqui. Então, embora ela vá ficar na mesma linha, ela não vai ficar marcada como quando a gente faz uma em cima da outra. Então, não tem problema, eu vou trabalhar direto aqui e toda a vida por 6 pontos baixos e um aumento, tá? Terminando essa carreira aqui de 6 pontos baixos e um aumento, eu vou fazer mais 3 carreiras iguais, 3 carreiras de ponto sobre ponto, 3 carreiras retas, tá? Então, são 6 pontos baixos e um aumento aqui por toda essa volta e mais 3 carreiras iguais. Eu terminei as 3 carreiras e aí eu comecei aqui, ó, fazendo 17 pontos baixos, tá? Vou fazer aqui o meu último ponto baixo, que eu tinha feito 16. Então, são 17 pontos baixos e aí eu vou laçar a minha linha aqui na minha agulha e vou vir aqui, ó, e vou fazer ponto alto no próximo ponto, tá? E aí, eu vou fazer 4 pontos altos neste mesmo ponto, tá? Então, vão ser 4 pontos altos juntos. Certo? E aí, eu vou vir aqui, vou fazer ponto baixo. E aí, eu vou fazer ponto baixo por toda a minha volta, que vai dar um total de 30 pontos até o final aqui. E aí, a minha próxima carreira será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada ponto de base. Agora, nós iremos começar a trabalhar de forma espelhada, né? Então,
nós vamos fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, e agora a gente vai fazer uma diminuição, né? Então, eu pego aqui, ó, nesta alcinha e nesta alcinha, olha lá, e laço e puxo, laço e puxo, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e uma diminuição. É claro que ali nós tivemos 4 pontos altos juntos, então ela alterou a sequência normal, né, das nossas carreiras que a gente faz aí no amigurumi. Então, vai sobrar ponto aqui, tá? E aí vocês vão trabalhar ele normalmente. Então, a gente vai fazer por toda a nossa volta 6 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a próxima carreira será uma carreira apenas de ponto sobre ponto. Bom, e agora a gente vai fazer aqui, ó, 5 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e aí uma diminuição, tá? Nós iremos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa volta. Eu esqueci de falar, mas ela também é intercalada com uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Carreira essa que eu já fiz aqui, carreira de ponto sobre ponto. Então, agora eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 pontos baixos, uma diminuição. Vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a minha volta. E aí, eu vou fazer novamente uma carreira de ponto sobre ponto, intercalando essas diminuições, tá? Vamos fazer agora 3 pontos baixos e uma diminuição, tá? 3 pontos baixos, olha, e uma diminuição. Nós iremos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa volta e iremos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. E calma que estamos terminando a parte da cabeça do corpinho aqui, que é junto, tá? Falta pouco. Ah, antes de terminar essa daqui, eu vou colocar o olhinho, senão depois vai ficar muito apertado, tá? Bom, gente, eu optei pelo olhão grande, tipo Funko, sabe? Porque, né, é de criança. E aí, eu queimei atrás, assim como eu fiz no do gatinho. Se você tiver dúvida, né, é só olhar lá no do gatinho. Vou deixar o link aqui pra vocês, é super facinho, tá? Aí, olha, eu não mostrei o passo a passo desse, porque eu não achei o isqueiro, então acabei fazendo com fósforo. E aí acaba sendo mais difícil, né? Então, olha, eu usei o narizinho como referência, que é aquele lugar de 4 pontos altos juntos, ó. Então, eu dei aqui, ó, um dedinho de distância do olhinho, que dá 2 pontinhos aqui, ó, de cada lado, tá? E encaixei o meu olhinho, tá bom? Então, ó, na verdade, né, ele é 3 dedinhos, e aí vai aparecer aqui 2 dedinhos de distância. Então, eu vou contar 1, 2, 3 pontos e vou colocar. E daí, ele vai ficar 1,5 ponto, na verdade, do nosso narizinho, tá bom? Agora, nós iremos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa volta, tá? E essa daqui não será intercalada com
ponto sobre ponto, tá? Então, a gente vai fazer só ela mesmo, 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora, nós iremos fazer nossa última carreira de diminuição, um ponto baixo e uma diminuição, tá? Essa daqui é um ponto baixo, uma diminuição por toda a nossa volta, e aí a gente vai fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer aqui 2 pontos baixos, 1, 2 e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento por toda a nossa volta. Agora, novamente, eu vou fazer aqui 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2 e um aumento. Por toda a volta, novamente, 2 pontos baixos e um aumento. E nossa última carreira de aumentos aqui da parte da sereia, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda essa volta aqui. E aí, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto e deixar um pedaço de linha para a gente costurar na naninha, tá? Então, 4 pontos baixos e um aumento, e depois uma carreira apenas de ponto sobre ponto, uma carreira igual, né? Uma carreira de um ponto baixo para cada ponto de base e um fio de linha para costurar. Olha lá ela cheinha. Daí eu vou fazer o topzinho aqui, já pra gente deixar pronto o topzinho. Depois a gente vai fazer aqui os detalhes do olhinho, sobrancelha, boquinha, né? Pra poder deixar bem bonitinho. Então, eu vou fazer um anel mágico, vou fazer com roxo aqui, olha, tá vendo? E vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. 4 correntes. Venho aqui, ó, vou fazer uma laçada e outra laçada, porque eu vou fazer ponto alto duplo, tá? Então, ó, um ponto alto duplo. Laço 2 vezes, 2 pontos altos duplos e laço mais aqui 2 vezes para fazer o meu terceiro ponto alto duplo, tá bom? Aí, eu vou fazer mais 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes. E vou fazer ponto baixíssimo aqui na base, ó. Ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. E vou repetir, tá? 3 pontos altos duplos, ó. 1, 2 e 3. E aí, eu faço novamente 4 correntes, 1, 2, 3, 4 e ponto baixíssimo aqui. Vou cortar, arrematar, vou acertar aqui, fechar com um ponto baixinho, fechar o anel mágico, ó. E ele vai ficar assim o topzinho dela. Aí, se vocês quiserem colar, pode colar, costurar, ou pode fazer aqui, se você quiser, ó, alcinhas aqui na lateral para que ele fique, né, dando a impressão de ser contínuo aqui. Aí fica a critério de vocês. Vou fazer aqui, ó, a pecinha pequena, que é do cabelinho dela também. Vou fazer um anel mágico e vou fazer 5 pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2,
3, 4 e 5. Fecho o anel mágico. E aí, ó, vou fazer algo diferente. Eu vou vir aqui, vou fazer ponto baixíssimo para fechar e vou fazer 2 correntes. Daí, eu vou vir aqui, ó, e vou laçar e vou vir na minha segunda corrente e vou fazer um meio ponto alto, tá? Fiz um meio ponto alto na corrente. Aí, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, eu vou fazer 2 correntes e vou fazer aqui meio ponto alto na minha corrente. Venho, fecho. Com um ponto baixíssimo no próximo. Vou repetir, ó. Faço as 2 correntes, faço meio ponto alto. Aí, eu venho no próximo, faço um ponto baixíssimo. Subo novamente as 2 correntes, faço meio ponto alto. Venho no próximo, ponto baixíssimo. E assim, ó, vamos ter 6, não, 5. 5 pontas, né? E uma estrelinha. Vou jogar ela aqui pra trás, vou não é costurar, é dar um nozinho aqui com a outra, ó. Aí, ela vai ficar bem formadinha ali. Aí, a gente também deixa o pedacinho de linha pra costurar, né? Ou pra colar, caso você queira, lá no cabelinho dela. Vou fazer aqui as mãozinhas e os bracinhos. Então, eu vou começar aqui com a nossa mesma cor que a gente usou lá no nosso rostinho, né? Eu vou começar fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5. Vou puxar aqui e fazer 6. Aí, eu puxo tudo e vou fazer uma carreira apenas de aumentos, tá? Como eu fiz lá no início do meu rostinho. Então, aqui eu vou trabalhar somente aumentos, ficando com 12 pontos no final desta carreira. Vou marcar aqui, vou colocar aqui a minha linha como marcador e vou fazer 1, 2 e 3 pontos baixos. E aí, eu vou fazer um aumento. E aí, eu vou repetir essa sequência fazendo 1, 2, 3 e um aumento. E aí, eu vou fazer isso mais uma vez, né? A nossa última sequência, 3 pontos baixos e um aumento. Vou ficar com 15 pontos. E aí, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto, seja 3 carreiras retas de um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Então, vamos subir 3 carreiras. 3 carreiras feitas depois, eu vou laçar aqui minha linha, minha agulha, né? E vou fazer um ponto alto. Aí, eu vou fazer no mesmo ponto, mais um ponto alto, mais um ponto alto e, por último, um ponto alto, tá? Então, vou fazer aqui assim, e aí, eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto alto e vou puxar, ó.
vou puxar o meu fio, aí ele vai ficar assim, ó, um ponto fofinho, tá? Aí eu venho aqui no meu próximo ponto já e faço um ponto baixo. Ó, vou fazer aqui e eu vou caminhar um ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada ponto de base, pelo resto da minha carreira, tá bom? Aí, gente, aqui, ó, esse daqui eu cheguei aqui ao final, vou começar outra carreira. Só que antes de começar outra carreira, só para explicar, esse daqui vai ser o dedinho da nossa sereia. Ele não é aumento, ele é um ponto só. Então, como que eu vou fazer nele aqui, ó? Eu vou pegar aqui esse ponto que eu fiz, unindo todos eles, fechando, e vou fazer apenas nele. E vou fazer um ponto apenas nele, porque ele não é aumento, ele é um ponto só, tá? Então, venho um, daí eu já venho no de baixo, dois e três pontos baixos e uma diminuição, tá? Vou fazer aqui 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a minha volta. E aí, eu volto aqui com vocês. Agora, eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 pontos baixos, uma diminuição. E vou fazer 1, 2, 3 e 4, tá? Não tem diminuição. Aí, eu fiquei aqui, vamos ver, 2, 4, 6, 8, 10. 10 pontos baixos, do qual eu vou fazer carreiras de ponto sobre ponto, carreiras retas de um ponto baixo para cada ponto de base, por 16 carreiras, que vai ser o bracinho. Essa parte aqui é a mãozinha, eu posso encher e depois vou subir o bracinho, tá? E vamos fazer 2 deste daqui. Olha, agora para fazer a barbatana eu vou usar a linha Bela na cor samambaia 629, tá? Tanto para fazer a cauda quanto para fazer a barbatana. Vou começar então pela cauda, tá? Vou vir aqui, ó, e vou fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, eu vou puxar aqui todo o meu fio. E na próxima carreira, eu vou fazer aqui um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento, tá? E aí, eu vou ter 9 pontos baixos e vou fazer agora uma carreira inteira de ponto sobre ponto, tá? Um ponto baixo para cada ponto de base, tendo 9 pontos ainda ao final. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento, tá? 2 pontos baixos e um aumento por toda a minha volta. E aí, eu vou fazer novamente uma carreira de ponto sobre ponto, uma carreira de um ponto baixo para cada ponto de base. Bom, eu decidi aqui fazer mais uma carreira, tá? Então, ao invés de uma, fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. E agora, eu vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento em ponto baixo, tá?
vou fazer aqui essa sequência por mais 2 vezes, né? A gente repete um total de 3 vezes aqui, 3 pontos baixos e um aumento. E aí, eu vou fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto, e eu posso arrematar o meu trabalho. A cauda, olha, eu deixei um pedaço de linha para costurar, tá? E também, eu vou colocar enchimento nela. Agora, as barbatanas, que nós vamos fazer 2, eu comecei da mesma forma, 6 pontos baixos dentro do anel mágico, 1 ponto baixo, um aumento, 2 pontos baixos de um aumento, 3 pontos baixos de um aumento. A diferença é que não tem as carreiras de ponto sobre ponto intercalando, tá? E aí, eu vou vir aqui, vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. E aí, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. A próxima carreira, eu vou fazer uma carreira de um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Então, uma carreira de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. E aí, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? E aí, depois, iremos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Agora, nós iremos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a nossa volta, tá? Um ponto baixo e uma diminuição. A próxima carreira também será de ponto sobre ponto, tá? E por fim, nós vamos fazer uma carreira apenas de diminuições, certo? Daí vamos voltar a ter uma parte fina aqui no final, tá? Vamos fazer essa parte só de diminuições, e aí a gente pode arrematar o nosso trabalho e deixar um pedaço de linha para costurar. Lembrando que essa parte aqui, né, das barbatanas serão 2, tá? Pode deixar só um pedacinho. Olha lá, assim. E aí, a gente vai costurar aqui, né? Uma de cada lado, tá? E agora, vamos para a última parte, que é a parte do cabelo. Pro cabelo, vocês vão usar aí o fio vermelho, né? Pode ser vermelho, pode ser vinho, no tom que vocês quiserem. Ou se vocês quiserem uma outra sereia que não seja ruiva, não tem problema. Eu vou fazer aqui com verde, porque eu vou iniciar com verde, porque eu já deixei o meu parte pronto, e aí vocês vão entender, tá? Então, vocês vão iniciar aí com o de vocês. Eu vou fazer um anel mágico e vou subir 3 correntes. E aí, eu vou fazer 16 pontos baixos aqui, pontos baixos não, ponto alto aqui dentro, tá? Então, vamos fazer 16 pontos altos. Fechei aqui com ponto baixíssimo na minha terceira corrente. Agora, eu vou fazer 24 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Vou laçar aqui, ó, a minha agulha. E aí, eu vou vir aqui, vou vir na minha terceira corrente, ó, 1, 2, 3. Vou vir aqui, vou fazer meio ponto alto. E eu vou vir aqui, vou fazer novamente um meio ponto alto junto. Aí, eu venho no meu próximo e faço um aumento em meio ponto alto. E aí, eu venho no terceiro,
na terceira corrente, faço novamente um aumento em meio ponto alto. Na quarta corrente, a mesma coisa. E na quinta corrente, a mesma coisa. Na sexta corrente, novamente aumento. Na sétima corrente, novamente aumento em meio ponto alto. E por fim, na oitava corrente, um aumento em meio ponto alto. E daqui para frente, no resto das correntes, eu vou trabalhar apenas meio ponto alto, sem aumento, sem diminuição, apenas meio ponto alto, tá? Cheguei na minha última corrente, eu vou vir aqui e vou vir no meu próximo ponto, ó. Tô aqui, vou vir aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou laçar meu trabalho, vou virar ele e vou fazer 14 meios pontos altos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Cheguei aqui. Esse cabelo, ele vai ficar diferente do que a gente tá acostumado. Eu vou chegar aqui, vou fazer uma corrente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu já vou virar e começar a trabalhar meu próximo fio. Eu vou laçar minha agulha e vou vir aqui na minha terceira corrente e vou fazer um aumento em meio ponto alto. E aí, eu vou vir na próxima e um aumento em meio ponto alto. E assim, eu vou trabalhando um aumento em meio ponto alto por todas essas correntes que eu subi, tá? Então, fica aqui comigo para ficar mais fácil de vocês visualizarem e vocês entenderem, porque é algo diferente do que a gente tá acostumado, aquele padrão a fazer, aquele cabelo com fios soltos. Esse cabelo, ele não vai ter os fios soltos, tá? Ó, cheguei aqui na minha última corrente, deixo de fazer aumento agora, tá? Porque é a parte enroladinha aqui do cabelo. E vou fazer apenas meios pontos altos até o final desta carreira aqui, tá? E aí, você vê que já tá formando um outro fio, tá bom? Então, vou fazer até o final, e aí eu volto aqui com vocês para poder tirar todas as dúvidas. Ó, cheguei aqui no final, fiz o último, vou vir aqui no próximo, vou fazer um ponto baixíssimo, vou laçar o meu trabalho e já vou voltar fazendo meios pontos altos, tá bom? Então, vou fazer aqui, ó, novamente, 14 meios pontos altos, ou se você não quiser ficar contando, é só você começar a fazer a correlação aqui, ó, de que você vai fazer meios pontos altos até aqui, né? Que ele vai ficar tudo na mesma ali, retinho, e os cachinhos vão iniciar da mesma forma, tá? Então, vou fazer ali, que vai dar 14 meios pontos altos, vou fazer até essa parte. Aqui, ó, mais um pra ficar retinho. E aí, eu vou subir novamente 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou virar o meu trabalho e vou fazer 1, 2, 3, na minha terceira corrente, faço aumento em meio ponto alto. E depois, aumento em meio ponto alto. Por
todas essas correntes aqui que a gente fez, tá? Ó, cheguei aqui ao final das minhas correntes e vou voltar fazendo meios pontos altos, ó. Vou voltar trabalhando um meio ponto alto para cada ponto de base ali. E aqui, ó, nessa brincadeira, a gente já tem 3 fios, tá bom? Eu vou fazer mais um para não restar dúvida, tá bom? Porque a gente vai fazer isso daqui por 11 fios, ó. Então, vocês vão contar quantos fios a partir de cada um desses aqui que tá solto aqui, tá? Dessas mechinhas, né, que estão soltas ali embaixo. Então, vocês vão saber que são 11 dessas. E aí, eu vou fazer aqui só para não restar dúvida mesmo. É facinho, é diferente, mas é facinho, tá? Então, cheguei ao final, faço meio ponto não, ponto baixíssimo. Viro aqui, ó, já laço e já começo fazendo meios pontos altos, por 14 meios pontos altos, ou até que a gente chegue ali em cima, na nossa parte retinha, tá? Olha lá, cheguei aqui, vou fazer 10 correntes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou virar aqui, no meu terceiro ponto, faço meio ponto alto e outro meio ponto alto junto, né? Aumento em meio ponto alto por todas essas carreiras aqui, todas essas correntes, e depois, chegando ali ao final, terminando de tecer os aumentos pelas correntes que a gente subiu, a gente vai apenas fazer meio ponto alto para cada ponto de base ali daquela parte do fio onde está grudado, tá? Entre aspas aí, porque não é grudado, né? Só a gente não tá fazendo solto neste primeiro momento aqui. E aí, ó, vou terminar de fazer meu último aqui, mais um aumento, e vamos começar a tecer um ponto alto para cada ponto de base. Vê aí que a gente já está com 4 fios. Vou fazer por 11 vezes. Feito aqui todos os fios, a gente vai começar a trabalhar a parte da frente, que vão ser fios soltos. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo, e aí eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou subir 24 correntes, tá? Vou fazer a mesma coisa, só que com fios soltos. Então, eu vou vir aqui, ó, na minha terceira corrente, eu vou fazer um aumento em meio ponto alto. E aí, eu vou fazer novamente um aumento em meio ponto alto na segunda, tá? E assim, eu vou fazer por 7 vezes. Então, 3, 5, 6 e 7. 7 correntes de aumento. E aí, a partir daqui, eu vou fazer apenas um ponto baixo, um meio ponto alto, aliás, né? Um meio ponto alto para cada corrente aqui até o final. É a mesma coisa, só que com fios soltos agora, daquele jeito que a gente já está acostumado a trabalhar, tá bom? Olha, cheguei aqui no final das correntes, vou fazer um ponto baixíssimo no próximo, aí eu vou subir 24 correntes e vou fazer a mesma coisa pelos meus próximos 4 fios, tá bom? Ele não vai ter fios pequenos, porque a gente vai fazer aquele típico
volume do cabelo da sereia, aquele volume da frente. Então, a gente precisa dos fios soltos, porém não pequenos, fios grandes. Então, vou terminar de fazer. A hora que eu fizer toda a volta aqui nesses fios soltos dessa maneira, vou arrematar o trabalho. Pode deixar a linha para costurar, ou se você for colar, tá? Não precisa deixar a linha, é só arrematar mesmo. Bom, gente, a hora da montagem da nossa sereia. Então, olha lá, o cabelinho, vou colar. Então, você centraliza ele um pouquinho mais pra frente do centro de onde você colocou, ó. Não vai colocar meio com meio, você vai colocar um pouquinho mais pra frente. E aí, você vai colando fio por fio e prendendo aqui embaixo pra poder a gente, né, não soltar. Os fios soltos, esse com os fios que são presos. Os fios soltos, você vai modelar do jeito que você quiser. Então, você pode deixar aquele volume assim, ó, pra deixar aquele volume geralmente de cabelo de sereia, você pode fazer assim. E aí, você vai prender somente a parte de cima para poder modelar, tá? Os outros você prende tudo, você deixa só aquela partezinha solta lá embaixo, tá? Esses fiozinhos que ficam soltinhos aqui sobrando. O resto você prende tudo. Esse daqui a gente vai prender só a parte em que é conveniente pra gente, ou seja, a parte de cima, tá? Porque a gente quer deixar ele, olha lá, soltinho, né? A gente quer deixar ele com uma sensação de movimento. E se a gente prende tudo, ele perde isso. Você encaixa onde você acha que é bom, aqui. E aí, ó, esses daqui também. Esse lado eu vou colar um pouquinho mais. Mas também, ó, não tudo, tá? E aí, você escolhe um dos lados para que você possa colar ou costurar, né? A presilhinha dela, ó. Seja aqui ou seja aqui, tá? Isso daqui eu vou colocar depois, porque eu vou esperar secar bem o cabelinho, tá? E agora a gente faz os detalhes. Ah, antes de fazer os detalhes de narizinho, boquinha, quer dizer, narizinho não, narizinho já tá feito. Eu vou colocar o topzinho nela aqui, ó. Esse eu vou costurar. Então, a gente centraliza. Olha lá, a gente centraliza e vai costurando pelas laterais, tá? Eu escolhi, ó, a parte de trás, que eu quero que fique atrás da minha naninha, e coloquei aqui, ó, o rabinho dela, tá? Esse daqui vai ser o mesmo tipo de costura que a gente vai usar aqui em cima pro corpinho dela, tá? Então, daí vocês só saibam que vai ser na parte de trás, né? Vocês escolhem aí a parte de trás. E aqui, é óbvio, né? Um de cada lado aqui centralizadinho no meio. Gente, estou invadindo o vídeo. Eu sei que vocês sentiram saudade de mim. Eu sei, gente, vocês me amam muito, eu sei. Vocês fingem que não, mas eu consigo ver nos seus olhos que vocês me amam, ó. A Ariel tá muito fofinha, né, gente? Olha que linda, merece essa inscrição. E seu likezinho no vídeo. Por que você não deu ainda? Por que você não deu?
Me fala o motivo pra você não dar o like. Por que você não deu o likezinho, o joinha? A gente fica triste. Dá um likezinho aí pra Ariel e a gente não ficar triste. É isso. Vou sumir. Vou pegar aqui o meu fio e vou desfiar, tá? Pra poder bordar. Que eu não quero a sobrancelha grossa também. Vou introduzir aqui lá em cima. Rente ao olho, tá? Uma carreira pra cima do olhinho aqui, ó. E vou abaixar. Eu já fiz a cola aqui no meu cabelinho, ó. 1, 2, no terceiro ponto eu venho pra carreira de baixo. Vou fazendo outro aqui também, porque o outro não tá com o cabelinho colado bem aonde vai a sobrancelha, então vai ficar mais fácil de vocês verem. Deixa eu ver que dá uma afastada nesse. Ah, ficou legal, gostei. Então, a gente vem bem rente ao olho. Esse lado aqui, ó, vou até colocar no meiozinho, porque o amigurumi tem disso, né? Às vezes, pra você fazer, você tem que colocar certinho, você tem que colocar um rente ao ponto e outro no meio lá do ponto. Então, eu vou contar 1, 2 pontos. No meu terceiro ponto, ó, 1, 2, no meu terceiro ponto, eu caio pra baixo, ó, pra linha de baixo, tá? Pra carreirinha de baixo. Bom, essa parte branca do olhinho aqui, como que eu vou fazer? Você pode tanto pegar ele um pouquinho mais pro meio ou um pouquinho mais pro canto e fazer algo maior, tá? Se você pegar no meio aqui, ó, você vai vir na mesma linha embaixo. Se você pegar mais pro canto, você vai vir na mesma linha de baixo, ó, tá? Por quê? Porque ele vai ficar rente um ao outro. Então, da onde você quiser que saia o seu branco em cima, você vai fazer ele na mesma direção embaixo. Aí, a gente vai ter que acertar ele aqui, ó, embaixo do olhinho e dar uma colinha, tá? Colocar uma colinha aqui pra poder ficar tudo certinho. Bom, gente, aí, aqui, ó, eu ainda vou fazer a expressão dela, tá? Então, vou vir aqui com a minha cor de pele. Vou vir aqui, ó, quase aonde eu coloquei o meu branquinho, porque eu coloquei mais pro finalzinho, né? E aí, dou um pontinho aqui, ó, pra baixo. Deixa eu vir bem rente, tá? É bem rente lá o olhinho, ó. Não é um pontinho depois. Então, ó. Aí, eu vou vir aqui no meu pontinho de baixo. E faço a mesma coisa do outro lado, para poder puxar as expressões dela. É obrigatório? Não, mas eu gosto. Então, estou ensinando porque a minha vai ficar assim, senão a minha vai ficar diferente aí na foto, né? E aí, é opcional. Aí, eu venho com os 2 fios, ó, e puxo para poder deixar ela, ó, até pro narizinho fazer sentido para esse narizinho aqui. Se não tiver expressão, ele pode ficar meio estranho, tá? Mas vai de cada um. Aí, eu vou vir aqui e vou, a hora que eu vejo que está bom a minha expressão, eu vou e dou um nozinho nas minhas linhas aqui. E agora sim, estamos preparados para finalizar ela, colocando a nossa sereia
na naninha. Como eu coloquei a cauda primeiro, né? Então, eu vou vir aqui. E aí, se você quiser usar os alfinetes para poder deixar ele bem preso, bem marcado, ó, é este o momento de você colocar, tá? Então, aqui vem a minha, centralizei ela, aqui vem a minha linha, né? Onde ela está aqui primeiro. Então, vou colocar ela bem rente aqui, ó. E vou costurar. Deixa eu aproximar para vocês. Vou pegar um ponto de baixo da naninha e um ponto de cima. Um ponto de baixo, ó, da naninha e um ponto da sereia, tá? Eu vou fazer isso até completar. Aí, se você quiser encher, pode encher essa parte, vai ficar legal com ela, com o enchimento. Só que daí o enchimento só dá pra colocar a hora que a gente estiver terminando de costurar, né? Senão ele vai sair tudo. Ó, tá vendo que eu tô seguindo essa rodinha aqui, ó? Tá? Então, é um ponto daqui, ó, da rodinha e um ponto da sereia. Um ponto da sereia, um ponto da rodinha, tá? E assim a gente vai ir trabalhando por toda a sereia aqui, por todo o corpinho dela, até ver a hora que é a hora aqui do encaixe, né? Pra ela ficar bem encaixada. E dá pra encher. Se você não quiser encher, tá? Daí você veja como que você vai querer fazer. O que vai ficar melhor pra sua realidade, pro seu gosto. Da mesma forma que colocar boquinha não é obrigatório, porque eu sei que tem bastante gente que gosta de amigurumi sem boquinha. Vai do estilo de cada um, né? E aí, vai estar pronta a nossa naninha aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada se você ficou até aqui e até o próximo vídeo.